A chuva ainda não havia caído sobre o terraço envidraçado do hotel. Mas Helena Duarte sentia o peso dela no peito, como se cada nuvem escura tivesse se formado dentro de seu corpo antes de cobrir o céu do rio. Ela atravessou o corredor de mármore segurando uma pasta bege contra a barriga arredondada, ignorando os olhares curiosos dos funcionários que reconheciam. Tarde demais. A mulher cujo nome havia sido retirado de todos os convites, de todos os comunicados internos e de todas as conversas respeitáveis da família Monteiro, o salão principal estava iluminado por lustres enormes, flores brancas e taças de cristal que refletiam uma alegria cuidadosamente fabricada. Rafael Monteiro, herdeiro e presidente executivo do Grupo Monteiro, aguardava perto do altar improvisado, com a postura impecável de quem acreditava que o mundo sempre se curvaria antes que ele precisasse pedir licença. Helena o viu de longe, vestido de preto, belo de uma forma quase cruel, e por um instante sentiu a lembrança de suas mãos sobre as dela. Antes das mentiras, antes do silêncio, antes de descobrir que carregava uma vida. Ela não queria entrar naquele salão. Cada passo parecia rasgar uma parte de sua dignidade. E ainda assim, ela continuou, porque não havia mais ninguém para falar por ela. Durante 3 meses, suas mensagens tinham ficado sem resposta. Seus relatórios tinham desaparecido dos arquivos da empresa. E sua assinatura fora, colocada em documentos que ela jamais aprovara. Naquela pasta havia extratos, cópias de contratos e uma gravação que provava que Isabela Prado, a noiva perfeita, não era apenas rival no amor, mas arquiteta de uma fraude que ameaçava destruir centenas de empregos. Isabela apareceu primeiro no reflexo de um espelho, cercada por madrinhas em vestidos champanhe, sorrindo com o tipo de serenidade que só possuíam as pessoas acostumadas a vencer sem sujar as próprias luvas. Seus olhos encontraram os de Helena e perderam por meio segundo o brilho cerimonial. Depois voltaram a sorrir, mais frios, mais calculados. Como se a presença daquela mulher grávida fosse apenas uma peça incômoda que alguém esquecera de retirar do tabuleiro. Helena respirou fundo e procurou Rafael, porque ainda acreditava que a verdade, uma vez dita, teria algum peso. O burburinho começou como uma corrente discreta entre os convidados e logo se espalhou pelas mesas cobertas de linho. Uma mulher levou a mão à boca. Um homem cochichou algo sobre escândalo. E a mãe de Rafael, Dona Beatriz Monteiro, virou o rosto com expressão de nojo, como se Helena trouxesse lama nas solas dos sapatos. Rafael percebeu a alteração antes de vê-la. Quando seus olhos finalmente encontraram os dela, não houve surpresa amorosa, nem remorso, nem preocupação. Houve irritação, um lampejo duro de orgulho ferido diante de uma plateia que ele precisava dominar. Helena parou a poucos metros do corredor central, sem tentar dramatizar a própria dor. Usava um vestido azul escuro simples, os cabelos presos com pressa e o rosto pálido de quem atravessara noites sem dormir. Ainda assim, havia nela uma firmeza que os convidados não esperavam. Ela não chorou quando Rafael caminhou em sua direção, nem baixou os olhos quando 2 seguranças se aproximaram discretamente pelas laterais. A mão dela apertou a pasta, e a outra pousou sobre o ventre. Gesto involuntário de proteção que Rafael viu e escolheu interpretar como ameaça. Rafael falou baixo, mas sua voz tinha o corte de uma ordem acostumada a ser obedecida. Perguntou o que ela pensava estar fazendo ali, naquela cerimônia, diante da família dele, diante dos investidores, diante da imprensa social que registrava cada sorriso daquela manhã. Helena sentiu a primeira fisgada de humilhação, mas manteve o tom sereno. Disse que precisava entregar documentos antes que ele assinasse a própria sentença ao lado de Isabela. Disse também que aquilo não era vingança, nem teatro, nem tentativa desesperada de recuperar algo que já havia sido quebrado. Por um segundo, Rafael hesitou, e essa hesitação atravessou Helena como um fio de esperança. Ele conhecia a competência dela. Sabia que Helena jamais faria uma acusação sem provas. Jamais invadiria um evento público se ainda houvesse uma porta privada aberta. Mas Isabela chegou antes que a dúvida encontrasse lugar.
Aproximou-se com o véu caindo sobre os ombros. A voz doce o bastante para parecer compaixão diante dos convidados. Chamou Helena de instável. Disse que ela havia sido demitida por irregularidades internas e sugeriu que a gravidez talvez fosse apenas uma arma emocional. A palavra gravidez percorreu o salão como vidro quebrado. Rafael endureceu o maxilar. E Helena percebeu que ele já sabia. Ou pelo menos alguém havia contado uma versão que o absolvia de pensar. Ela abriu a pasta com mãos firmes. Retirou a cópia de uma transferência feita por uma consultoria fantasma e estendeu a folha a ele. Disse que a assinatura atribuída a ela fora falsificada e que a mesma conta recebera dinheiro de contratos supervisionados por Isabela e por Augusto Ferraz, diretor financeiro do grupo. Rafael nem tocou no papel. Olhava para ela como se aceitar a folha fosse confessar fraqueza. Isabela inclinou a cabeça, fingindo tristeza, e murmurou que Helena sempre fora ambiciosa demais para aceitar limites. Aquela frase foi recebida por alguns convidados com sorrisos pequenos, cruéis, como se a história já estivesse pronta antes de qualquer julgamento. Dona Beatriz se aproximou do filho e lembrou, em voz suficiente para ser ouvida, que a família Monteiro não negociava com chantagistas. Helena sentiu o filho se mover dentro dela, leve e inesperado. E esse movimento lhe deu uma coragem silenciosa. Ela encarou Rafael e disse que ele não precisava acreditar nela. Apenas precisava mandar auditar os documentos. Rafael pegou a folha. Então, mas não para ler. Amassou-a devagar, sem tirar os olhos de Helena, como se quisesse mostrar a todos que sua autoridade era maior do que qualquer prova. Disse que já havia investigado tudo, que a empresa não tinha lugar para funcionários desleais e que ele não permitiria que uma mulher desesperada manchasse o nome de sua futura esposa. A frase atingiu Helena com mais força do que qualquer insulto direto, porque vinha do homem que certa noite jurara admirar sua inteligência acima de sua beleza, sua coragem acima de sua doçura. Ela tentou falar sobre a gravação, sobre as datas, sobre o contrato de logística assinado em nome de uma empresa que não existia havia 2 anos. Rafael ergueu a mão para silenciá-la. Gesto pequeno e definitivo que provocou um arrepio no salão. Os seguranças avançaram mais um passo. Helena não recuou. Disse que o filho que carregava também merecia a verdade. E por isso ela estava ali. O rosto de Rafael empalideceu por um instante. Mas o orgulho venceu qualquer pergunta humana que pudesse nascer naquela abertura. Ele perguntou, diante de todos, se ela tinha certeza de que sabia quem era o pai. A sala pareceu perder o ar. Helena não piscou. Mas algo dentro dela se partiu com uma clareza quase física. Isabela desviou o olhar para esconder um sorriso breve. É Augusto Ferraz. Ao fundo, tomou um gole de champanhe, com a tranquilidade de quem acabara de ver a acusadora ser convertida em ré. Helena guardou a gravação no bolso do casaco, porque compreendeu que nenhuma verdade sobreviveria naquele momento. Rafael não estava julgando documentos. Estava protegendo a imagem que construíra de si mesmo. E essa imagem exigia que ela fosse mentirosa. Quando os seguranças tocaram seus braços, Helena sentiu vontade de gritar, mas escolheu uma calma que doeu mais do que o escândalo. Pediu que não a empurrassem. Porque estava grávida, um deles afrouxou o aperto, constrangido. Mas o outro olhou para Rafael em busca de confirmação. Rafael não disse nada, e esse silêncio autorizou tudo. A mulher que um dia revisara contratos de madrugada para salvar uma negociação da Monteiro foi conduzida pelo corredor central como uma intrusa. O caminho até a saída parecia interminável, forrado por cochichos, câmeras abaixadas e olhares que fingiam piedade para esconder prazer. Perto das portas, Helena ouviu a voz de Rafael uma última vez. Ele disse que qualquer nova tentativa de aproximação seria tratada pelos advogados da empresa e que ela deveria desaparecer antes que causasse mais dano a si mesma. A expressão desaparecer ficou suspensa entre eles, tão limpa e tão violenta que Helena quase sorriu de incredulidade. Ela se virou apenas o suficiente para vê-lo. Não havia súplica em seu rosto agora. Havia uma distância recém-nascida,
fria, profunda, como o mar antes da tempestade. Ela respondeu que um dia ele leria os documentos de joelhos. A frase não saiu alta, mas chegou a Rafael com precisão. Ele franziu o cenro, talvez ofendido pela ousadia, talvez perturbado por uma lembrança íntima que Isabela jamais conseguiria apagar. Helena não esperou reação. Passou pelas portas abertas e sentiu o ar úmido do lado de fora bater em seu rosto, misturando perfume de flores, caras ao cheiro de chuva que finalmente descia sobre a cidade. Atrás dela, o quarteto de cordas retomou a melodia, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo pudesse simplesmente cobrir a crueldade com música. No saguão, os passos dela ecoavam vazios. Um funcionário jovem, provavelmente novo demais para entender o jogo das famílias poderosas, ofereceu um lenço sem dizer palavra. Helena aceitou, não para secar lágrimas, porque elas ainda se recusavam a cair, mas para limpar a marca vermelha deixada pelo aperto do segurança em seu pulso. A pasta havia ficado mais leve, embora ainda contivesse provas suficientes para derrubar nomes importantes. O problema era simples e terrível. Provas precisavam de ouvidos honestos, e todos os ouvidos que poderiam agir estavam comprados, assustados ou apaixonados pela própria covardia. Ela atravessou a entrada do hotel sob o olhar de fotógrafos que fingiam fotografar a chuva. Um deles tentou chamá-la pelo nome, outro perguntou se o bebê era mesmo de Rafael Monteiro. Helena continuou andando. Não responder era a última fronteira de dignidade que lhe restava. O vestido colou em suas pernas. Os sapatos escorregaram na calçada, e a pasta foi protegida sob o braço como se fosse um recém-nascido. Ao chegar à marquise, ela parou por causa de uma dor aguda no ventre, breve, assustadora, lembrando que a coragem também tinha limites de carne. Um táxi encostou diante dela. Mas antes que entrasse, uma voz masculina a chamou. Era Caio Nascimento, analista júnior da Monteiro, um dos poucos que tinham tratado Helena com respeito durante a investigação interna. Ele parecia encharcado, ofegante e apavorado. Disse que não podia falar muito, que Augusto mandara apagar registros do servidor e que o nome dela havia sido escolhido semanas antes como escudo. Entregou a ela um pequeno dispositivo de memória, escondido dentro de um envelope de estacionamento. Helena fechou os dedos sobre o objeto sem demonstrar surpresa. Embora seu coração tivesse disparado, Caio pediu desculpas por não ter coragem de testemunhar. Disse que a mãe dependia do plano de saúde da empresa e que ele seria destruído se enfrentasse Augusto. Helena o observou com uma tristeza sem desprezo, porque conhecia a arquitetura do medo. Os poderosos raramente precisavam levantar a voz quando controlavam salários, tratamentos médicos, reputações e futuros. Ela agradeceu e disse apenas que ele deveria guardar cópias de tudo o que pudesse. Longe da empresa, Caio assentiu, os olhos cheios de vergonha, e desapareceu pela lateral do hotel antes que alguém o reconhecesse. Dentro do táxi, Helena finalmente permitiu que uma lágrima escorresse. Mas sou uma. O motorista perguntou se ela estava bem, e ela respondeu que precisava chegar a um pequeno apartamento em Laranjeiras. A cidade passava pela janela em manchas de luz e água. Do lado de dentro, a mão dela repousava sobre o ventre, sentindo a vida que se movia apesar da humilhação, apesar da rejeição, apesar da sentença social que acabara de receber. Ela pensou em Rafael no altar, em sua voz cruel, em sua recusa de ler, e descobriu que a dor começava a se transformar. Não era ódio ainda. Ódio seria fácil demais. Uma chama que consumiria também a criança e tudo o que ainda havia de humano nela. O que nascia em Helena era mais disciplinado, mais paciente e mais perigoso para aqueles que a haviam subestimado. Era a decisão de sobreviver sem pedir licença. Era a certeza de que a verdade não precisava vencer naquela manhã para continuar existindo. Ela abriu o envelope de Caio e viu os nomes de arquivos gravados em letras pequenas. Havia contratos, mensagens internas, planilhas de repasses e uma pasta chamada Prado Ferraz. No apartamento, Helena tirou os sapatos molhados antes de entrar. Hábito simples,
que a mãe lhe ensinara quando ainda viviam em Niterói, muito antes dos corredores de mármore e das promessas de homens ricos. O lugar era pequeno, organizado e silencioso. Sobre a mesa havia vitaminas pré-natais, livros de finanças corporativas e uma moldura sem fotografia, comprada no dia em que ela ainda imaginava que Rafael, ao saber do filho, seguraria sua mão com medo e alegria. Helena passou por essa moldura sem tocá-la. Acendeu o computador e conectou o dispositivo com cuidado. Os arquivos apareceram um a um, e a tela iluminou seu rosto como uma confissão. Havia mensagens de Isabela orientando Augusto a vincular pagamentos irregulares ao usuário de Helena. Havia versões alteradas de relatórios enviados ao conselho. Havia notas sobre a cerimônia de casamento tratada como oportunidade para neutralizar a crise reputacional. Helena leu cada linha sem se permitir tremer. Quanto mais via, mais compreendia que sua queda não fora acidente, nem mal-entendido, nem consequência de um amor terminado. Fora projeto, ela havia sido escolhida porque era competente, honesta e emocionalmente ligada ao homem certo, perto da meia-noite. O telefone tocou. O número era desconhecido, mas Helena atendeu porque já não tinha o luxo de ignorar ameaças. Uma voz feminina, elegante e baixa, disse que algumas mulheres confundiam gravidez com poder, mas acabavam aprendendo que crianças também precisavam de proteção. Helena sentiu um frio subir pela nuca. Não perguntou quem era. Não era necessário. Isabela deixou a ameaça pairar por alguns segundos antes de desligar. No silêncio seguinte, Helena olhou para a própria barriga e entendeu que fugir talvez fosse a forma mais inteligente de lutar naquele momento. Na manhã seguinte, ela não voltou ao escritório. Não ligou para Rafael e não respondeu às mensagens agressivas dos advogados da Monteiro. Reuniu os documentos, fez cópias em lugares diferentes e procurou uma antiga professora, Miriam Alves, mulher de voz firme que dirigia uma consultoria discreta em São Paulo. Miriam ouviu tudo sem interromper. Leu os primeiros arquivos e disse que Helena precisava desaparecer do alcance dos Monteiro antes que tentassem destruir mais do que sua reputação. Não havia dramatismo na orientação, apenas experiência. Grandes grupos não matavam com sangue quando podiam matar com processos, dívidas e isolamento. Helena partiu 2 dias depois, levando 2 malas, os exames do bebê e uma memória inteira de promessas quebradas. No ônibus para São Paulo, enquanto o litoral ficava para trás, ela escreveu em um caderno os nomes de todos que haviam participado do cerco. Rafael Monteiro não ficou no topo da lista por ser o mais corrupto, mas por ter sido o mais responsável. Ele tinha poder para ouvir e escolheu humilhar. Tinha motivos para duvidar e escolheu condenar. Tinha diante de si uma mulher grávida com provas nas mãos e preferiu proteger a própria vaidade. Meses depois, quando Mateus nasceu em uma madrugada fria, Helena chorou de verdade pela primeira vez desde o casamento. O menino veio ao mundo pequeno, forte e impaciente, agarrando o dedo dela como se já exigisse presença. Miriam ficou ao lado da cama, sorrindo com olhos úmidos, e disse que algumas vidas começavam depois da ruína. Helena olhou para o filho e prometeu, sem dizer em voz alta, que ele jamais seria usado como prova, arma ou moeda. Ele seria amado antes de qualquer verdade pública, protegido antes de qualquer vingança, livre antes de qualquer sobrenome. A vida em São Paulo não foi gentil, mas ofereceu anonimato. E o anonimato foi um tipo de abrigo. Helena trabalhou de madrugada revisando relatórios para empresas menores, aceitou projetos recusados por consultores famosos e construiu, documento por documento, uma reputação que não dependia do perdão de Rafael. Aprendeu a entrar em salas dominadas por homens impacientes e esperar até que todos terminassem de subestimá-la. Depois falava pouco, mostrava números, desmontava fraudes e deixava que o silêncio posterior fizesse o trabalho que a vaidade deles não permitia. Enquanto Mateus crescia, Helena se tornava mais precisa. A maternidade não suavizou sua ambição, apenas deu a ela uma bússola mais severa. Não queria poder para pisar em ninguém,
mas para impedir que outros fossem pisados como ela fora. Em cada empresa que ajudava a reestruturar, procurava os funcionários calados, as assinaturas forçadas, os contratos elegantes demais para serem limpos. Guardava cópias, estudava padrões, aprendia a linguagem das aquisições e das disputas societárias. O nome Monteiro ainda surgia em notícias brilhantes, sempre ao lado de Rafael e Isabela. Mas Helena já não desviava os olhos. Na noite em que Mateus completou 7 anos, Helena recebeu de Miriam uma ligação curta. O grupo Monteiro estava vulnerável. Dívidas ocultas, investigações discretas e acionistas cansados haviam aberto uma fissura na muralha. Um fundo internacional buscava alguém capaz de conduzir uma compra agressiva, mas limpar, antes que os mesmos corruptos vendessem os ativos e deixassem apenas ruínas. Helena ficou em silêncio, olhando o filho dormir no sofá depois da festa simples, com bolo de chocolate no canto da boca. O passado, que ela aprendera a manter trancado, batia enfim à porta. Ela caminhou até a janela e viu São Paulo acesa. Imensa, indiferente, cheia de vidas que continuavam apesar das quedas. Sobre a mesa, a velha pasta bege ainda existia, preservada como uma ferida organizada. Helena a abriu depois de anos e tocou os papéis sem tremor. A mulher expulsa do salão do hotel ainda estava ali, mas não governava mais suas mãos. Quem respirava diante da janela era outra pessoa, mais calma, mais dura, mais generosa do que esperavam seus inimigos. Helena fechou a pasta e respondeu a Miriam que aceitava a missão. Naquela mesma hora, no Rio, Rafael Monteiro bebia sozinho em seu escritório, diante de relatórios que já não conseguia dominar. Isabela viajara para Brasília. Augusto evitava reuniões presenciais, e os conselheiros cobravam explicações que ele não possuía. Ele pensou, sem querer, na mulher grávida que expulsara do casamento, na frase dita antes de desaparecer sob a chuva. Um dia, ele leria os documentos de joelhos. Rafael afastou a lembrança com irritação, mas ela voltou, mais nítida, mais incômoda, como se o passado tivesse encontrado uma forma de respirar dentro das paredes da empresa. Helena, porém, não pensava em joelhos naquela noite. Pensava em estratégia, em governança, em proteção de empregados, em uma criança que merecia conhecer a verdade quando estivesse pronta para ela. Não voltaria para pedir amor, reconhecimento ou reparação sentimental. Voltaria porque crimes tinham nomes, porque reputações roubadas podiam ser reconstruídas, porque poder sem responsabilidade era apenas uma forma elegante de violência. Ao fechar a janela, sentiu a antiga dor se acomodar em algum lugar profundo. Não curada, mas obediente. Pela primeira vez em 7 anos. Ela sorriu sem ternura e sem medo. 7 anos depois, Helena Duarte acordava antes do sol não por ansiedade, mas por disciplina. O apartamento em São Paulo era maior que o primeiro abrigo improvisado, embora ainda guardasse a simplicidade de uma vida construída sem desperdício. Na cozinha, o cheiro de café se misturava ao som leve dos lápis de cor espalhados sobre a mesa, onde Mateus havia deixado um desenho de prédios altos, uma mulher de blazer azul e um menino segurando uma estrela. Helena sorriu ao ver que a mulher do desenho tinha os pés maiores que o edifício. Mateus dormia no quarto ao lado com a expressão séria das crianças que sonham como se resolvessem problemas secretos. Tinha 7 anos. Cabelos escuros, perguntas afiadas e uma sensibilidade que assustava Helena pela precisão. Nunca perguntava diretamente por que não havia fotografias do pai na casa, mas observava os silêncios como quem coleciona pistas. Helena temia esse dia mais do que qualquer reunião de conselho, porque podia enfrentar investidores hostis, auditores arrogantes e executivos corruptos, mas ainda não sabia como contar a um menino que ele nascera de um amor esmagado pela covardia. Ela preparou o lanche escolar com cuidado, cortando frutas em pedaços pequenos, enquanto revisava mentalmente a apresentação daquela manhã. Sua equipe esperava um parecer sobre a aquisição de ativos industriais em crise, mas o verdadeiro alvo
permanecia sob sigilo absoluto. No escritório, todos conheciam Helena como uma especialista em reestruturação corporativa. Alguém capaz de ler balanços como quem lia confissões. Poucos sabiam de onde vinha aquela habilidade quase cruel para encontrar o ponto exato em que uma empresa começava a mentir. Menos ainda sabiam que uma pasta bege, guardada em cofre, explicava tudo. Mateus apareceu na porta ainda sonolento, com o uniforme desalinhado e um livro de ciências preso contra o peito. Perguntou se ela chegaria cedo para a feira da escola, tentando parecer indiferente. Mas os olhos denunciavam a importância da resposta. Helena secou as mãos no pano de prato, aproximou-se e ajeitou a gola dele com delicadeza. Disse que estaria lá antes da apresentação dos vulcões, mesmo que precisasse atravessar a cidade a pé. Mateus sorriu, aliviado. E aquele sorriso bastou para lembrar a Helena por que ela aceitara batalhas que poderiam consumir qualquer outra pessoa. No caminho para a escola, o trânsito avançava lentamente pela avenida, e Mateus falava sobre planetas, dinossauros, e um colega que dizia que presidentes de empresas eram todos homens velhos e impacientes. Helena perguntou o que ele achava disso, escondendo a curiosidade atrás de um tom casual. O menino respondeu que pessoas impacientes não deveriam mandar em nada, porque quem não sabia esperar também não sabia cuidar. Helena olhou pelo retrovisor e sentiu uma pontada de orgulho. Seu filho não conhecia Rafael, mas já possuía uma sabedoria que o pai levara décadas para evitar. Depois de deixá-lo no portão, Helena permaneceu alguns segundos olhando as crianças entrarem. Havia uma parte dela que desejava apenas isso. Manhãs comuns, reuniões comuns, noites com histórias antes de dormir, sem fantasmas atravessando a sala. Mas, paz, ela aprendera. Também precisava ser protegida. Quando entrou no carro, a mulher refletida no espelho não era mais a jovem expulsa sob a chuva. Era uma executiva de olhar calmo, cabelos presos com elegância e uma dureza discreta no contorno da boca. Dessas que nascem quando a injustiça tenta educar uma pessoa pelo sofrimento. O prédio da consultoria Aster ficava em uma rua arborizada, longe do exibicionismo dos grandes fundos. Mas suas decisões moviam fortunas silenciosas. Helena atravessou a recepção, cumprimentando cada funcionário pelo nome, do porteiro à analista mais nova, porque sabia que hierarquias revelavam caráter quando ninguém importante estava olhando. Sua sala. Miriam Alves a aguardava junto à janela, com uma xícara intacta e uma pasta preta sobre a mesa. A antiga professora envelhecera pouco, talvez porque nunca tivesse permitido que homens vaidosos roubassem sua energia por tempo suficiente para deixar marcas. Miriam não fez rodeios. Disse que o Grupo Monteiro perdera 3 linhas de crédito em menos de 6 meses, que fornecedores estratégicos exigiam pagamento antecipado e que acionistas minoritários estavam prontos para vender participações por medo de colapso. Helena abriu a pasta preta e examinou os gráficos sem demonstrar satisfação. A queda de uma empresa nunca era apenas a queda de seus donos. Havia motoristas, engenheiros, recepcionistas, técnicos de manutenção e famílias inteiras presos à irresponsabilidade de poucos executivos. Por isso, seu plano não podia ser vingança pura. Precisava ser cirurgia. A estrutura societária era complexa, mas não impenetrável. Isabela Prado, agora diretora de Relações Institucionais, havia transformado influência política em escudo. Enquanto Augusto Ferraz mantinha o controle de contratos por meio de subsidiárias opacas, Rafael continuava como presidente executivo. Mas sua autoridade vinha perdendo substância, corroída por dívidas que ele negara durante tempo demais. Helena ouviu tudo em silêncio, marcando páginas com pequenos adesivos vermelhos. Miriam observava sua antiga aluna com atenção. Conhecia aquele silêncio. Era o mesmo de anos antes, quando Helena chegara grávida, ferida e, ainda assim, incapaz de mentir para se salvar. A proposta do Fundo Atlântica Capital era direta: comprar participações dispersas, assumir dívidas selecionadas, exigir assentos no conselho e forçar uma auditoria independente.
Oficialmente, Helena seria apenas consultora da operação. Na prática, todos sabiam que nenhum investidor assinaria sem a confiança dela. Seu nome se tornara sinônimo de empresas resgatadas antes da falência e de esquemas desmontados sem espetáculo. Ela nunca levantava a voz em reuniões. Nunca ameaçava sem provas. Nunca prometia salvação sem números. Por isso incomodava tanto. Em ambientes acostumados à arrogância, competência silenciosa, parecia uma forma de rebeldia. Enquanto Helena estudava os documentos, Rafael Monteiro encarava outra manhã no Rio com a sensação de que o edifício da sede respirava contra ele. A sala presidencial ainda exibia madeira nobre, vista para a Bahia e fotografias de inaugurações antigas, mas os detalhes denunciavam desgaste. Relatórios chegavam atrasados, diretores evitavam respostas simples, e Isabela passava mais tempo em eventos políticos do que diante dos números que dizia compreender. Rafael havia se tornado especialista em adiar desconfortos. Chamava prudência de estratégia. Chamava orgulho de liderança. Chamava solidão de foco. Mas as palavras já não obedeciam. Naquela manhã, Augusto Ferraz entrou sem bater, carregando uma pilha de contratos e o sorriso oleoso de quem sobrevivera a muitas crises, por saber onde todos escondiam sujeira. Disse que a imprensa perguntava sobre atrasos em um projeto portuário e que seria conveniente culpar fornecedores externos. Rafael leu a primeira página e percebeu lacunas demais. Perguntou por que havia pagamentos repetidos a uma empresa de logística recém-criada, e Augusto respondeu com calma ensaiada que eram ajustes operacionais. A resposta deveria bastar. Durante anos, bastara. Mas uma memória incômoda passou pela mente de Rafael como relâmpago. Ele viu Helena no salão do casamento, segurando papéis que ele se recusara a ler. A lembrança vinha cada vez mais nítida em momentos de instabilidade, como se o passado escolhesse aparecer quando as desculpas perdiam força. Rafael afastou a imagem e assinou apenas a autorização, menos arriscada, dizendo que queria revisar o restante. Augusto sustentou o sorriso, mas seus olhos escureceram. Não estava acostumado à resistência. Auxerre telefonou para Isabela e avisou que Rafael começava a fazer perguntas antigas com voz nova. Do outro lado, Isabela respondeu que perguntas não eram perigosas quando se controlavam as respostas. Isabela Prado havia se tornado ainda mais elegante com os anos. Embora sua beleza tivesse adquirido uma rigidez quase mineral, morava em uma cobertura decorada por revistas. Frequentava jantares onde favores circulavam em taças discretas e tratava a empresa Monteiro como extensão de sua própria ascensão. O casamento com Rafael sobrevivera em público, porque ambos compreendiam o valor da imagem. Mas em privado restavam acusações veladas e camas separadas por corredores longos. Ela sabia que Rafael jamais a amara como amara Helena. Essa certeza, em vez de feri-la, alimentava uma crueldade paciente. Ao saber das compras de ações por um fundo ainda sem rosto definido, Isabela convocou uma reunião emergencial com Augusto. Queria identificar o comprador antes que chegasse ao conselho. Augusto garantiu que rastrearia os intermediários, mas admitiu que a operação fora desenhada com cuidado incomum, usando veículos legais, bancos distintos e cláusulas de confidencialidade muito bem amarradas. Isabela ficou imóvel diante da janela. Não gostava de inimigos que sabiam esperar. Pessoas impulsivas eram fáceis de destruir, pois sempre ofereciam uma frase, um gesto, uma vaidade, o silêncio profissional. Porém, exigia cautela. Em São Paulo, Helena passou a semana entre reuniões, arquivos e noites interrompidas por febre infantil. Mateus pegara uma virose leve, mas suficiente para fazer-la trabalhar ao lado da cama dele, respondendo mensagens com uma mão e medindo temperatura com a outra. Quando ele dormia, ela abria planilhas da Monteiro e encontrava padrões familiares, pagamentos fracionados, aditivos contratuais sem justificativa, consultorias criadas pouco antes de receber valores elevados. Cada indício confirmava que a rede montada contra ela não havia desaparecido.
Apenas crescera com a certeza de impunidade que o tempo costuma dar aos arrogantes. Uma noite, Mateus acordou e a viu olhando para documentos antigos. Perguntou se aquilo era trabalho difícil. Helena fechou a tela antes que ele pudesse ler qualquer nome e respondeu que era trabalho importante. O menino ficou em silêncio. Depois perguntou se pessoas importantes também mentiam. Helena respirou devagar. Disse que algumas mentiam justamente por serem tratadas como importantes demais, mas que a verdade tinha uma paciência maior do que a mentira. Mateus pareceu considerar a resposta como quem guarda uma ferramenta para o futuro. Depois pediu água e voltou a dormir segurando a mão dela. Na sexta-feira, Helena encontrou Caio Nascimento em uma cafeteria discreta perto da Avenida Paulista. Ele parecia mais velho do que os anos permitiam, com olheiras fundas e a cautela de quem passara tempo demais fugindo da própria consciência. Depois de deixar a Monteiro, trabalhara em empresas menores, sempre carregando o medo de que Augusto descobrisse as cópias que preservara. Helena não o julgou. Pediu apenas que contasse o que sabia agora. Caio abriu uma pasta digital e mostrou e-mails, ordens internas e um registro antigo de acesso ao servidor na noite anterior ao casamento de Rafael. A prova mais importante não era apenas a falsificação da assinatura de Helena. Era um conjunto de mensagens indicando que Rafael recebera um alerta preliminar de inconsistências antes da cerimônia, mas delegara a investigação a Augusto e aceitara a conclusão em poucas horas. Helena olhou para a tela e sentiu a dor antiga mudar de forma. Rafael talvez não tivesse criado a fraude, mas escolhera a conveniência. Preferira que ela fosse culpada porque isso preservava o casamento, os investidores e o orgulho. Caio pediu desculpas outra vez. Helena disse que desculpas não corrigiam documentos, mas documentos podiam corrigir a história. A operação avançou nas semanas seguintes, com a precisão de uma maré que sobe sem ruído. A Atlântica Capital comprou ações de famílias cansadas, adquiriu créditos de bancos impacientes e convenceu fornecedores estratégicos a apoiar uma reestruturação ética em vez de uma liquidação selvagem. Helena participava de tudo, mas deixava que advogados e sócios aparecessem em público. Aprendera que revelar o rosto cedo demais dava aos inimigos tempo para fabricar novas mentiras. Quando Miriam perguntou se o anonimato era prudência ou medo, Helena respondeu que era respeito pelo campo de batalha. Ninguém vencia entrando pela porta mais iluminada. Rafael, por sua vez, começou a sentir o cerco antes de enxergá-lo. Credores que antes imploravam por reuniões agora falavam com firmeza estranha. Acionistas minoritários recusavam almoços cordiais e exigiam documentos formais. Até alguns gerentes antigos, acostumados a baixar a cabeça, passaram a responder que determinadas solicitações precisavam de registro por escrito. O império de gestos informais, favores e medo estava perdendo elasticidade. Rafael chamou aquilo de traição, mas no fundo reconhecia outra coisa. Era como se alguém conhecesse cada fissura da Monteiro e pressionasse exatamente onde a fachada era mais frágil. No fim de uma tarde abafada, ele encontrou no arquivo morto uma caixa com relatórios de 7 anos antes. Procurava contratos de logística, mas encontrou o nome de Helena em memorandos internos, avaliações de desempenho e um parecer financeiro assinado por ela que alertava sobre riscos em subsidiárias controladas por Augusto. Leu uma página, depois outra, sentindo o desconforto crescer. A mulher descrita ali era brilhante, meticulosa, respeitada por equipes técnicas. Nada lembrava a funcionária instável que Isabela afirmara existir. Rafael fechou a caixa quando ouviu passos, como se tivesse sido flagrado não em investigação, mas em culpa. Isabela apareceu à porta com um sorriso afiado e perguntou desde quando ele se interessava por poeira. Rafael respondeu que precisava entender a origem de certas distorções. Ela se aproximou devagar, tocou a caixa com a ponta dos dedos e disse que algumas histórias antigas mereciam permanecer enterradas, sobretudo quando envolviam mulheres capazes de transformar rejeição em obsessão. Rafael não gostou da palavra obsessão. Havia algo exagerado nela, algo defensivo demais.
pela primeira vez em anos. Ele não concordou de imediato. Disse apenas que fatos enterrados não deixavam de existir. Isabela o encarou como quem identifica uma rachadura. Na escola de Mateus, Helena chegou a tempo da apresentação dos vulcões. Ainda usando o blazer da reunião e o cansaço escondido sob maquiagem discreta, o filho explicou com orgulho a pressão interna que fazia a lava subir até encontrar saída. Helena ouviu cada palavra com uma emoção estranha. Havia metáforas que a vida oferecia sem pudor. Quando o experimento colorido transbordou, as crianças aplaudiram. E Mateus procurou o olhar da mãe antes de sorrir. Para ele, aquele era o centro do mundo. Para Helena, era a lembrança de que toda estratégia só valia se preservasse aquele sorriso. Depois da feira, uma professora comentou que Mateus tinha uma inteligência rara, mas às vezes se calava quando os colegas falavam sobre pais. Helena recebeu a observação com gratidão e culpa. Em casa, durante o jantar, o menino perguntou se todos os adultos erravam antes de aprender. Ela respondeu que sim, mas que alguns só aprendiam quando o erro deixava de trazer lucro. Mateus pensou por alguns segundos e perguntou se o pai dele era alguém que precisava aprender. Helena pousou os talheres, sentindo o passado ocupar a mesa. Disse que um dia contaria tudo, quando pudesse fazê-lo, sem ferir mais do que esclarecer. A convocação oficial da Assembleia Extraordinária do Grupo Monteiro saiu numa manhã cinzenta. O Fundo Atlântica Capital exigia reorganização do Conselho, auditoria independente e revisão de todos os contratos celebrados nos últimos 8 anos. A imprensa econômica reagiu com surpresa. Investidores com nervosismo e Isabela com fúria controlada. Rafael leu o comunicado 3 vezes. O nome de Helena não aparecia em lugar algum. Mas uma frase do documento chamou sua atenção pela precisão ética. Empresas não quebram apenas por falta de capital. Quebram quando a verdade deixa de circular entre as pessoas que decidem. Ele conhecia aquela maneira de escrever. Antes que pudesse entender a própria reação, pegou uma caneta e sublinhou a frase. A memória de Helena voltou. Não a da mulher humilhada no casamento, mas a da analista que revisava apresentações dele tarde da noite e cortava frases vazias com uma honestidade que o irritava e encantava. Rafael se levantou. Caminhou até a janela e viu sua imagem refletida no vidro. Pela primeira vez, perguntou a si mesmo se o poder que defendera durante todos aqueles anos era realmente dele ou apenas uma prisão decorada por sobrenomes. Helena recebeu o mesmo comunicado em sua sala e não sorriu. Miriam, ao contrário, permitiu-se uma satisfação discreta. Disse que a primeira muralha havia cedido. Helena respondeu que muralhas cedidas ainda podiam esmagar quem estivesse perto demais. Em seguida, assinou os documentos que a nomeavam representante especial da Atlântica na Assembleia, com poderes para assumir a presidência do Conselho, caso a votação confirmasse a troca de controle. A caneta pareceu pesar mais do que deveria. Não era apenas retorno, era julgamento. E ela sabia que, ao entrar naquela sala, deixaria de ser fantasma para se tornar ameaça. Na véspera da viagem ao Rio, Helena contou a Mateus que precisaria visitar uma empresa importante por alguns dias. Ele perguntou se ela estava nervosa. Helena respondeu que estava atenta, que era uma forma mais útil de nervosismo. O menino entregou a ela a estrela de papel que fizera no desenho da cozinha e disse que pessoas que entram em prédios altos precisam lembrar onde fica o céu. Helena abraçou o filho com força, escondendo o rosto nos cabelos dele por um instante. Nenhum conselho, nenhum fundo, nenhum sobrenome poderoso possuía algo tão valioso quanto aquela confiança. Na manhã seguinte, ao embarcar, Helena levou apenas uma mala pequena, a pasta bege e a convicção amadurecida por 7 anos de silêncio. O rio apareceu pela janela do avião, com sua beleza luminosa e indiferente. A mesma cidade que um dia a vira sair de um hotel sob chuva e vergonha, agora o céu estava claro. Helena não interpretou isso como sinal, porque não acreditava em sinais fáceis. Acreditava em preparação, provas, alianças e coragem. Quando o avião tocou a pista, ela fechou os olhos por um segundo
e respirou como quem retorna ao lugar exato da ferida. Não para sangrar, mas para operar. No edifício Monteiro, Rafael recebeu a lista preliminar de representantes da Assembleia e viu apenas nomes de advogados, fundos e conselheiros independentes. Nenhum deles explicava o desconforto que crescia em seu peito. Isabela entrou em sua sala vestida de branco, impecável, e disse que aquilo seria resolvido com influência. Como sempre. Rafael não respondeu. Pela primeira vez, a frase como sempre lhe pareceu uma ameaça, não uma garantia. Em algum lugar da cidade, uma mulher que ele acreditara ter apagado se aproximava com provas, paciência e uma autoridade que nenhum convite de casamento poderia expulsar. Helena chegou ao hotel ao entardecer e recusou a suíte oferecida pelo fundo, escolhendo um quarto comum em andar alto. Deixou a mala fechada, colocou a pasta bege sobre a mesa e abriu a janela para ouvir o ruído distante do mar. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas concentração. Pensou em Mateus, em Caio, em Miriam, nos funcionários da Monteiro, que talvez ainda acreditassem que honestidade era ingenuidade. Depois pensou em Rafael, não como amante perdido, mas como homem diante de uma dívida moral vencida havia 7 anos. Amanhã, ele finalmente teria de ler. A manhã da Assembleia começou com um silêncio estranho no edifício Monteiro, como se os elevadores, as recepcionistas e até as portas giratórias soubessem que algo irreversível atravessaria aquele dia. Helena Duarte entrou pela entrada principal, usando um terno azul profundo, os cabelos presos, sem ostentação e a pasta bege na mão esquerda. A mesma pasta que um dia fora tratada como delírio diante de convidados perfumados. Nenhum segurança ousou detê-la agora. Ao contrário, abriram passagem com a formalidade reservada aos nomes que vinham acompanhados de procurações, votos e consequências. Ela não olhou para os mármores importados com nostalgia. Embora conhecesse cada canto daquele prédio, anos antes, passara por ali segurando relatórios, corrigindo erros de diretores que recebiam salários 10 vezes maiores e ouvindo elogios discretos de funcionários que jamais se atreveriam a defendê-la. Em público. Agora, a recepcionista levantou os olhos. Reconheceu algo em seu rosto e empalideceu. Helena respondeu com um cumprimento breve, sem rancor visível, porque já aprendera que certas vitórias perdiam força quando gastas em pequenos triunfos. Seu alvo não era constranger porteiros, mas desarmar impérios. Na sala do conselho, Rafael Monteiro chegou antes dos demais, tentando recuperar a antiga sensação de domínio que aquele espaço lhe dava. A longa mesa de madeira, as cadeiras de couro e o painel com a história da família deveriam lembrá-lo de continuidade. Mas naquela manhã pareciam peças de um museu prestes a ser auditado. Isabela entrou alguns minutos depois, impecável em um vestido claro, acompanhada de Augusto Ferraz e 2 advogados. Ela sorriu para Rafael, como se a vitória ainda fosse questão de postura. Ele desejou acreditar, porém sua intuição já se recusava a obedecer. Os representantes da Atlântica Capital ocuparam seus lugares sem pressa. Havia advogados de fala precisa, acionistas minoritários cansados de promessas e conselheiros independentes cuja presença incomodava os antigos aliados da diretoria. Miriam Alves sentou-se ao fundo, sem protagonismo formal, mas com a atenção de quem reconhece a arquitetura invisível dos acontecimentos. Quando a porta se abriu novamente e Helena entrou, o ar mudou de densidade. Um murmúrio percorreu a sala antes que alguém conseguisse contê-lo. Rafael se levantou por instinto, não por cortesia, mas porque o corpo reconheceu antes da mente o passado que retornava. Isabela foi a primeira a recuperar a expressão. Seus olhos estreitaram apenas um instante. Depois o sorriso voltou, fino e venenoso. Augusto deixou cair a caneta. Gesto mínimo que denunciou mais do que qualquer confissão. Rafael olhava para Helena como se tentasse juntar 7 anos em uma única explicação. Ela não estava destruída. Não estava pedindo. Não estava vingativa de modo teatral. Caminhou até o lugar reservado à representante especial do fundo
e pousou a pasta sobre a mesa com serenidade. O som discreto do couro contra a madeira pareceu mais alto que todos os cochichos. O advogado principal da Atlântica abriu a sessão com a leitura das procurações e da participação acionária consolidada. Cada número retirava um pouco de cor do rosto de Isabela. A operação fora maior do que ela imaginara. Não se tratava de uma pressão externa para negociar vantagens, mas de uma tomada legítima de controle, construída dentro das regras que a própria família Monteiro usara durante décadas para dominar concorrentes menores. Helena permaneceu calada enquanto seu poder era anunciado por outras bocas. Essa escolha irritou Rafael ainda mais, porque o impedia de tratá-la como mulher ferida buscando espetáculo. Quando o presidente temporário da Assembleia declarou aprovada a reorganização do Conselho, uma sequência de votos confirmou a destituição de 2 conselheiros ligados a Augusto e a criação de um comitê especial de auditoria. Em seguida, veio a indicação de Helena para a presidência do Conselho de Administração. Isabela soltou uma risada curta, como se o absurdo pudesse invalidar a matemática. Rafael finalmente falou, pedindo esclarecimento sobre os critérios de nomeação. Helena virou-se para ele com calma. Disse que os critérios eram solvência, governança e confiança dos credores. 3 coisas que a atual administração havia perdido. A frase caiu sem alteração de volume, mas atingiu a mesa inteira. Rafael sustentou o olhar dela, procurando a Helena que conhecera em madrugadas de trabalho, quando a inteligência dela o fascinava, porque ainda não ameaçava sua autoridade. Agora, aquela mesma inteligência estava acima dele, respaldada por votos, contratos e uma paciência que ele confundira com desaparecimento. Ele perguntou se aquilo era uma revanche pessoal. Helena respondeu que empresas em crise não tinham recursos para melodrama. A Monteiro precisava de verdade operacional, não de narrativas convenientes. Miriam, ao fundo, quase sorriu, mas manteve o rosto neutro. Isabela apoiou as mãos sobre a mesa e disse que a nomeação representava claro conflito de interesses, pois Helena fora demitida no passado por irregularidades documentadas. Helena abriu a pasta bege pela primeira vez e retirou apenas uma folha, não a mais devastadora, mas a simple. Era uma avaliação anual assinada por Rafael, elogiando seu rigor técnico e sua integridade. Entregou ao secretário da Assembleia e pediu que fosse incluída em ata. Depois encarou Isabela e disse que documentos falsos seriam examinados no devido processo, junto com todos os responsáveis por sua fabricação. Augusto tentou intervir com uma explicação jurídica, mas a voz lhe saiu menos firme do que pretendia. Helena não o interrompeu. Deixou que falasse o suficiente para se contradizer ao mencionar procedimentos internos que só poderiam ter ocorrido depois da demissão dela. Um dos conselheiros independentes anotou a falha. Rafael percebeu também, e esse reconhecimento o atingiu com uma mistura de raiva e vergonha. Durante 7 anos, que nem repetir a versão conveniente, porque ela mantinha a vida em ordem. Agora, uma frase descuidada de Augusto abria um corredor escuro que conduzia de volta ao casamento. Ao fim da Assembleia, Helena foi oficialmente declarada presidente do Conselho. Não houve aplausos, apenas um silêncio denso, de espanto e recalibração. Alguns executivos que antes evitavam pronunciar seu nome aproximaram-se para cumprimentá-la com uma humildade tardia. Ela respondeu a todos com polidez idêntica, sem permitir intimidade. Rafael permaneceu parado ao lado da janela, observando a cidade como se ela pudesse lhe oferecer uma saída honrosa. Isabela passou por Helena e murmurou que cargos comprados não apagavam origens. Helena respondeu sem olhar para ela que origens também não justificavam crimes. A delicadeza da voz tornou a frase mais afiada. A primeira reunião de transição ocorreu 1 hora depois, sem pausa para teatro. Helena pediu acesso integral a contratos, servidores, atas, auditorias anteriores e comunicações relacionadas a subsidiárias de logística, construção e relações institucionais. Determinou que nenhum funcionário poderia ser demitido ou transferido sem autorização do novo comitê. A medida provocou tensão imediata,
porque Augusto dependia de substituições rápidas para apagar rastros. Rafael perguntou se ela pretendia paralisar a empresa. Helena respondeu que pretendia impedir que a empresa continuasse funcionando como máquina de encobrir irresponsabilidades. Alguns gerentes abaixaram os olhos, e esse gesto lhe disse muito. Quando a reunião terminou, uma mulher de meia idade aguardava Helena no corredor com as mãos trêmulas. Chamava-se Sônia. Trabalhava no arquivo há 23 anos e fora obrigada a registrar a entrada de documentos falsos no sistema antigo. Disse que guardara cópias porque tinha medo de um dia ser culpada. Helena a levou para uma sala menor. Pediu água e garantiu que qualquer relato seria protegido por canal independente. Sônia chorou sem barulho, como choram pessoas que passaram tempo demais engolindo pânico no ambiente de trabalho. Rafael viu a cena de longe e sentiu algo desconfortável apertar seu peito. A notícia da nova presidente espalhou-se pelos andares antes mesmo de chegar aos jornais. Nos elevadores, funcionários cochichavam o nome de Helena com versões diferentes. Algumas admiradas, outras assustadas. Para muitos, ela era apenas a mulher que voltara poderosa depois de um escândalo antigo. Para outros, especialmente os que sobreviveram à gestão de Augusto, era a primeira chance de falar sem perder o sustento. Helena caminhou pelos departamentos sem escolta ostensiva, observando telas desligadas rápido demais, gavetas trancadas com pressa e rostos que oscilavam entre esperança e temor. Uma organização ferida sempre revelava seu diagnóstico pelos reflexos. Rafael tentou encontrá-la, no fim da tarde, mas Helena o recebeu em uma sala de reuniões transparente. Não em seu antigo gabinete. A escolha foi deliberada. Nada de portas fechadas. Nada de memórias privadas. Nada de fragilidade oferecida a quem souber usá-la contra ela. Ele entrou com o orgulho ainda armado, embora os olhos denunciassem noites mal dormidas. Disse que merecia saber por que ela não procurara meios legais antes de reaparecer como adversária. Helena demorou alguns segundos antes de responder. Disse que procurara a verdade diante dele. Grávida, com documentos nas mãos. E ele chamara seguranças. Rafael desviou o olhar. A imagem voltou inteira, cruel, acompanhada do som do quarteto de cordas e do rosto pálido dela sob a chuva. Ele disse que havia recebido informações graves contra ela e que o contexto era delicado. Helena aceitou a frase com uma inclinação mínima da cabeça, como quem registra um argumento fraco. Perguntou-se delicadeza. Justificava perguntar a uma mulher grávida se ela conhecia o pai do próprio filho. Rafael abriu a boca, mas nenhuma defesa chegou. Pela primeira vez, a sala pareceu pequena demais para o tamanho do erro que ele tentava administrar. Ele perguntou então sobre a criança. E Helena fechou o rosto com uma rapidez que o feriu mais do que uma acusação. Disse que aquela conversa não fazia parte da transição corporativa. Rafael insistiu. A voz mais baixa, menos executiva. Helena respondeu que filhos não eram anexos de atas, nem notas de rodapé em auditorias. Quando ele estivesse disposto a lidar com fatos sem usá-los como escudo emocional, talvez houvesse uma conversa em outro terreno. Por enquanto, a única responsabilidade dele era entregar documentos completos até às 18 horas do dia seguinte. Depois, ela encerrou a reunião. Isabela recebeu a notícia desse encontro com uma irritação que quase rompeu sua máscara. Em seu escritório, ligou para Augusto e ordenou que removesse qualquer arquivo capaz de ligar seu nome à conta Prado Ferraz. Augusto respondeu que os acessos estavam bloqueados e que a nova equipe de tecnologia monitorava movimentações em tempo real. Isabela chamou aquilo de incompetência. Ele retrucou que Helena conhecia o sistema antigo melhor do que todos eles imaginavam. Por alguns segundos, Isabela ficou muda. Subestimar uma inimiga por 7 anos era aceitável, enquanto ela permanecia invisível. Agora, a invisibilidade havia acabado. Helena passou a noite no prédio, cercada por auditores independentes e analistas que trabalhavam em salas separadas para evitar vazamentos. Cada descoberta confirmava a extensão do dano. Contratos com fornecedores inexistentes. Doações disfarçadas. Pagamentos duplicados.
pareceres jurídicos copiados e assinaturas digitais usadas fora do horário. Ela não comemorava cada prova, porque atrás de cada fraude havia dinheiro retirado de projetos reais e pessoas pressionadas a aceitar mentiras. Às 3 da manhã, Sônia entregou uma caixa de arquivos físicos. Dentro dela havia o relatório original de Helena, arquivado antes de ser adulterado. A primeira peça voltava ao lugar. Rafael também não dormiu. De seu gabinete, lia cópias de documentos que recebia com atraso e sentia a antiga certeza desmoronar em camadas. Assinaturas não batiam. Datas tinham sido manipuladas. E o parecer que fundamentara a demissão de Helena citava uma auditoria concluída antes de começar. Ele chamou o departamento jurídico e pediu o processo completo. Disseram que parte estava extraviada. A palavra extraviada, tão útil durante anos, agora soou criminosa. Rafael fechou os olhos e viu Helena dizendo que ele leria os documentos de joelhos. Ainda não estava de joelhos, mas algo nele já havia caído. Na manhã seguinte, Helena convocou uma reunião geral com líderes de área. Não fez discurso heróico. Disse que a empresa enfrentaria semanas difíceis, que ninguém seria protegido por sobrenome e ninguém seria condenado por boato. Quem colaborasse com a verdade teria proteção institucional. Quem destruísse evidências responderia de modo pessoal. A firmeza da fala percorreu o auditório como uma corrente elétrica. Funcionários que haviam entrado com medo saíram com postura diferente. Rafael assistiu do fundo, invisível pela primeira vez dentro da própria empresa, e compreendeu que a autoridade não era ocupar uma cadeira. Era fazer pessoas acreditarem que a justiça tinha endereço. Ao meio-dia, Helena saiu para encontrar Mateus, que viera ao Rio acompanhado de Miriam por causa de uma consulta marcada e cuidadosamente protegida de qualquer exposição. Ela não pretendia levá-lo a Monteiro, mas a agenda se apertou quando uma testemunha decidiu falar apenas naquele horário. Miriam subiu com o menino para aguardá-la, em uma área reservada, longe da imprensa e dos executivos. Mateus, curioso, observava as maquetes dos projetos da empresa com os olhos atentos. Gostava de estruturas, pontes e máquinas. Perguntou a Miriam se a mãe consertava prédios. Miriam respondeu que, às vezes, consertava coisas mais complicadas. Rafael atravessava o corredor do 10º andar quando viu o menino perto da parede de vidro. Segurando uma estrela de papel azul, o mundo pareceu reduzir o som. Mateus virou-se ao sentir o olhar e encarou o desconhecido com uma seriedade incomum para a idade. Rafael viu primeiro o formato do rosto, depois a linha do queixo, depois os olhos, seus próprios olhos, refletidos, sem cansaço, sem culpa, sem defesa, em uma criança que não sabia quem ele era. O impacto não veio como certeza sentimental, mas como queda interna. Todas as perguntas que ele evitara durante 7 anos chegaram juntas. Mateus franziu a testa, incomodado com a intensidade daquele homem, e apertou a estrela contra o peito. Rafael tentou dizer algo simples. Perguntar seu nome, talvez? Mas a voz falhou, antes que conseguisse se aproximar. Helena surgiu no corredor e parou ao ver a cena. O rosto dela não demonstrou pânico, apenas uma firmeza imediata, protetora, absoluta. Caminhou até o filho, pousou a mão em seu ombro e olhou para Rafael com a serenidade de uma fronteira fechada. Ele entendeu, sem que ela precisasse dizer, que havia perdido o direito de entrar naquela verdade sem permissão. Mateus perguntou se aquele homem trabalhava com ela. Helena respondeu que sim, por enquanto, e a escolha dessas 2 palavras atingiu Rafael com mais força do que qualquer insulto. Miriam chamou o menino para ver outra sala, e ele obedeceu, ainda olhando para trás com curiosidade. Quando ficaram a sós no corredor, Rafael sussurrou o nome de Helena como se fosse uma pergunta. Ela ergueu a mão, impedindo que continuasse. Disse que a empresa estava sob auditoria, que a criança estava sob sua proteção e que nenhum dos 2 assuntos seria manipulado por culpa repentina. Rafael permaneceu imóvel enquanto ela se afastava com o filho. Pela primeira vez, não sentiu raiva por ser impedido, nem humilhação por perder controle.
Sentiu medo. Não o medo de escândalos, conselhos ou credores, mas o medo de ter destruído algo sagrado antes mesmo de conhecê-lo. No fim do corredor, Mateus entregou a estrela de papel à mãe e Helena aguardou dentro da pasta bege. Rafael viu o gesto e compreendeu que aquela pasta já não carregava apenas provas, carregava 7 anos de silêncio, maternidade, estratégia e uma justiça que se aproximava sem pedir licença. Rafael não procurou Helena naquela noite, embora cada corredor do hotel onde se hospedava parecesse conduzir ao mesmo ponto, o rosto sério de Mateus diante da parede de vidro. Ele ficou sentado no escuro, com a gravata solta e os relatórios espalhados sobre a cama, tentando transformar o choque em raciocínio. Durante anos, aceitara a ausência daquela criança como consequência natural de uma história encerrada. Mas agora, a possibilidade de paternidade não surgia como direito, e sim como acusação. Havia um menino no mundo que carregava seus olhos e não lhe devia sequer uma resposta. Na manhã seguinte, Rafael chegou cedo à sede e pediu todos os registros relacionados à demissão de Helena, sem intermediação de Augusto ou Isabela. A ordem percorreu os departamentos como uma ameaça silenciosa. Alguns gerentes procuraram advogados internos antes de responder, outros enviaram arquivos incompletos. E uma analista de conformidade anexou, por engano ou coragem, uma cadeia de mensagens antiga. Rafael leu devagar. O documento mostrava que o relatório contra Helena fora fechado antes que ela tivesse sido formalmente ouvida. A assinatura do auditor responsável aparecia em uma data em que ele estava fora do país. Helena, por sua vez, não se deixou distrair pelo tremor tardio de Rafael. Encontrou Mateus no café da manhã. Ouviu suas perguntas sobre o mar do Rio e prometeu levá-lo à praia quando a semana terminasse, sem mencionar que talvez aquela semana mudasse o destino de várias famílias. Depois deixou o menino com Miriam e voltou ao edifício, Monteiro levando a serenidade de quem separava o coração da mesa de trabalho com disciplina quase cirúrgica. Rafael podia sofrer, mas o sofrimento dele não desfazia provas, nem devolvia noites, nem apagava a ameaça que um dia pairara sobre o filho dela. O comitê de auditoria instalou-se em 3 salas isoladas, com acesso digital controlado e registros duplicados em servidores externos. Helena exigiu que todos os depoimentos fossem colhidos por profissionais independentes, porque sabia que medo não desaparecia apenas porque uma nova presidente assinava uma política bonita. Sônia trouxe nomes. Caio enviou cópias remotas. E outros funcionários começaram a surgir. Primeiro em mensagens anônimas, depois em reuniões discretas. Falavam de contratos impostos, metas impossíveis, transferências sem explicação e frases repetidas por Augusto como uma religião suja. Quem questiona demais deixa de fazer parte da família Monteiro. Isabela reagiu antes que a auditoria ganhasse rosto público. À tarde, portais de fofoca empresarial publicaram notas insinuando que Helena voltara ao grupo Monteiro movida por ressentimento íntimo, usando um filho de origem obscura para pressionar Rafael e desestabilizar uma companhia centenária. A Manquete era covarde, mas calculada, não acusava de modo direto. Apenas plantava veneno suficiente para que outros completassem a frase. Em poucas horas, jornalistas cercaram o prédio, acionistas ligaram exigindo explicações, e funcionários receberam mensagens perguntando se trabalhavam agora para uma mulher que confundia maternidade com poder. Helena leu a primeira notícia no elevador, sem alterar a respiração. Uma assessora pediu autorização para responder com nota dura, mas Helena recusou a pressa. Disse que mentira espalhada às pressas sempre deixava impressões digitais. Pediu que monitorassem origem, financiamento, republicações e contatos entre veículos e consultorias externas. A assessora ficou surpresa, pois esperava raiva. Helena sabia que raiva era alimento de armadilhas. Isabela queria arrastá-la para um confronto emocional. Expor Mateus. Fazê-la parecer a mulher ferida de 7 anos antes. A resposta correta não era gritar. Era seguir o dinheiro.
Rafael viu as notícias em sua sala e sentiu vergonha antes de sentir medo. Reconhecia a assinatura moral de Isabela naquela crueldade. O perfume elegante, envolvendo uma lâmina, quando entrou no escritório da esposa, encontrou-a ao telefone, rindo com leveza para alguém que prometia controlar a narrativa até o fim da semana. Ele esperou que desligasse e perguntou se ela havia autorizado os ataques contra Helena e a criança. Isabela não negou de imediato. Virou-se devagar. Ajeitou uma pulseira e respondeu que em guerras corporativas ninguém deveria se ofender com palavras necessárias. Rafael percebeu. Enfim, o vazio por trás daquela beleza. Eles discutiram sem elevar a voz, o que tornou tudo mais violento. Isabela disse que Helena não era santa. Que mulheres como ela sabiam transformar barriga em contrato e silêncio em chantagem. Rafael deu um passo à frente e mandou que nunca mais se referisse ao menino daquela forma. A frase saiu antes que ele pudesse protegê-la com prudência. Isabela sorriu. Não por prazer, mas por confirmação. Disse que bastara ver a criança para ele esquecer quem sustentara sua imagem durante 7 anos. Rafael respondeu que imagem não sustentava empresa falida, nem casamento morto, nem consciência apodrecida. Helena recebeu, naquela mesma tarde, o relatório de rastreamento das matérias. As primeiras publicações vinham de uma agência ligada a uma consultoria contratada pela Diretoria de Relações Institucionais, sob supervisão de Isabela. Havia pagamentos recentes, cláusulas de reputação e notas fiscais descritas como gestão de percepção pública. Helena pediu que tudo fosse preservado e anexado ao processo interno, mas não fez anúncio. Em vez disso, convocou uma reunião com as equipes jurídicas e de comunicação para estabelecer uma linha clara: nenhum comentário sobre Mateus, nenhuma palavra sobre a vida privada. Toda resposta deveria falar de governança, auditoria e proteção de menores. Ao fim do dia, Miriam encontrou Helena na sala de reuniões vazia e percebeu o cansaço escondido sob a postura impecável. Perguntou se ela estava suportando bem. Helena observou as luzes do centro do rio acenderem pela janela e respondeu que suportar não era o problema. O problema era impedir que o filho pagasse por erros que não eram dele. Miriam tocou seu ombro com ternura rara e disse que justiça sem ternura virava pedra, mas ternura sem justiça virava presa. Helena sorriu de leve. Sabia que sua antiga professora não oferecia consolo fácil, apenas verdades úteis. Na manhã seguinte, Mateus encontrou um celular esquecido sobre a mesa do hotel e viu uma manchete com seu sobrenome ausente e sua existência tratada como escândalo. Não entendeu tudo, mas entendeu o bastante para ficar quieto. Quando Helena voltou, ele perguntou se as pessoas podiam falar coisas ruins sobre alguém que nem conheciam. O coração dela vacilou, mas o rosto permaneceu sereno. Sentou-se ao lado dele e disse que algumas pessoas usavam palavras como pedras quando tinham medo da verdade. Mateus perguntou se ele era a pedra ou a verdade. Helena o abraçou e respondeu que ele era apenas seu filho. E isso bastava. Esse momento fortaleceu nela algo que não era vingança, mas limite. Helena decidiu antecipar a próxima fase. Reuniu os auditores, advogados e 2 conselheiros independentes em uma sala sem janelas, onde apresentou o mapa das empresas fantasmas ligadas a Augusto e a rota de pagamentos usada para financiar influência, campanhas difamatórias e contratos superfaturados. A peça central era a conta Prado Ferraz, mencionada no dispositivo entregue por Caio anos antes e alimentada por recursos desviados de projetos logísticos. Helena não pediu prisão, nem espetáculo. Pediu autorização para encaminhar evidências às autoridades competentes e suspender executivos envolvidos. Um conselheiro temeu que a divulgação derrubasse o valor das ações. Helena respondeu que o valor já estava sendo destruído, em silêncio, havia anos, e que o mercado perdoava prejuízos honestos com mais facilidade do que mentiras organizadas. Outro perguntou se Rafael seria poupado por colaborar agora. Helena foi clara. Colaboração não apagava responsabilidade. O papel dele seria avaliado pelos fatos, como o de todos.
Essa frase chegou a Rafael por meio da ata preliminar e o deixou sentado por longos minutos. Parte dele queria gratidão por começar a duvidar de Isabela. Helena, porém, exigia algo mais difícil. Exigia verdade sem recompensa imediata. Augusto tentou fugir ao cerco com arrogância de veterano. Enviou comunicados a antigos aliados. Procurou destruir acessos e ofereceu a um gerente de tecnologia dinheiro para remover registros de autenticação. O gerente, protegido pelo novo canal de denúncias, gravou a conversa e a entregou à auditoria. Helena ouviu o áudio sem surpresa. O desespero dos corruptos raramente era criativo. Em seguida, ordenou a suspensão preventiva de Augusto e de 3 subordinados, bloqueio de credenciais e preservação de equipamentos. A notícia correu pelo prédio como incêndio controlado. Pela primeira vez, o medo mudou de lado. Isabela percebeu que Augusto talvez não resistisse e decidiu sacrificar parte da rede para salvar a si mesma. Procurou Rafael à noite e disse que ele precisava assinar uma declaração afirmando que todas as campanhas de reputação tinham sido aprovadas pela presidência executiva. Apresentou a proposta como proteção mútua, mas seus olhos exigiam submissão. Rafael leu o texto e sentiu um enjoo lento. A declaração o colocaria no centro da difamação contra Helena e Mateus, ao mesmo tempo em que afastaria Isabela da autorização direta. Era o tipo de armadilha que ele passara anos sem enxergar porque preferia acreditar em alianças convenientes. Ele recusou. Isabela abandonou então a elegância e o acusou de covardia, de sentimentalismo tárdio, de querer parecer nobre apenas porque descobrira um filho bonito no corredor. Rafael absorveu cada palavra como parte de uma sentença merecida, mas não voltou atrás. Disse que passara tempo demais chamando omissão de prudência e que não assinaria outra mentira. Isabela aproximou-se até ficar a poucos centímetros dele e sussurrou que, se caísse, não cairia sozinha. Rafael respondeu que talvez a primeira coisa honesta que fariam juntos fosse exatamente cair. Ela o esbofeteou. Não com força, mas com ódio suficiente para encerrar qualquer ilusão. No dia seguinte, a reunião extraordinária do Conselho começou sob pressão da imprensa e dos acionistas. Helena presidiu a mesa sem teatralidade, apresentando apenas fatos verificáveis. Relatou a suspensão de Augusto, a identificação de contratos irregulares e o vínculo financeiro entre a diretoria de relações institucionais e as campanhas difamatórias recentes. Isabela tentou interromper várias vezes, acusando Helena de perseguição, mas os documentos projetados na tela reduziam cada protesto a ruído. Rafael assistia em silêncio, sentindo que a sala onde tantas vezes exercera poder agora exigia uma forma de coragem que ele nunca praticara. Quando Helena exibiu as notas fiscais da consultoria de reputação, Isabela declarou que qualquer contratação daquele tipo passara pela presidência executiva. Todos olharam para Rafael. O silêncio abriu-se diante dele como abismo. Bastaria confirmar a frase para dividir a culpa e talvez atrasar a investigação. Bastaria hesitar para permitir que Helena e Mateus continuassem sendo alvos de uma mentira. Rafael levantou-se devagar. A voz saiu baixa. Mas firme, disse que não autorizara ataques pessoais contra Helena Duarte, nem contra qualquer criança, e que entregaria seus próprios arquivos e mensagens para a auditoria completa, ainda que isso o comprometesse em outros pontos. A declaração mudou a temperatura da sala. Isabela ficou imóvel, os olhos brilhando de fúria. Helena não demonstrou surpresa nem alívio. Apenas pediu que a fala constasse em ata e que os dispositivos de Rafael fossem recolhidos com protocolo adequado. Aquela neutralidade feriu Rafael de modo inesperado. Ele havia imaginado, em algum canto imaturo da culpa, que sua primeira atitude correta abriria uma fresta de perdão. Em vez disso, recebeu o procedimento e percebeu que merecia exatamente isso. A justiça que Helena construía não era feita para confortá-lo, era feita para sobreviver a qualquer emoção. Depois da reunião, Rafael a esperou perto da saída, sem bloquear seu caminho. Disse que queria pedir desculpas, não como executivo, mas como homem que havia falhado de forma imperdoável.
Helena olhou para ele por alguns segundos. Havia dor ali. Mas não havia convite. Ela respondeu que pedidos de desculpa eram importantes quando vinham acompanhados de reparação. Porém, não tinham poder de apagar o tempo. Disse que Mateus não era oportunidade de redenção para ele. E que qualquer aproximação dependeria de estabilidade, verdade e respeito ao ritmo da criança. Rafael baixou a cabeça, aceitando pela primeira vez uma condição que não podia comprar. Helena acrescentou que ele ainda não compreendia a dimensão completa do dano. Não fora apenas o casamento, a pergunta cruel ou a expulsão. Fora cada noite em que ela temeu que Isabela cumprisse a ameaça, foi cada emprego recusado porque alguém repetia a palavra instável. Foi cada consulta médica paga com trabalho dobrado. Cada pergunta de Mateus respondida pela metade, cada silêncio que ela precisou transformar em força para não transmitir ao filho uma herança de humilhação. Rafael empalideceu. Até então, sua culpa era uma imagem. Helena lhe dava agora uma cronologia. Ele perguntou se algum dia poderia vê-lo. Helena não respondeu de imediato. O corredor estava quase vazio, mas ela ainda sentia o peso de paredes antigas, como se o prédio inteiro escutasse. Disse que não decidiria nada movida pela emoção daquele escândalo. Mateus tinha direito à verdade, mas também tinha direito à infância. Rafael assentiu, os olhos úmidos, e não insistiu. Ao vê-lo calado, Helena sentiu uma pontada de tristeza pelo homem que ele poderia ter sido se tivesse escolhido coragem antes de perder tudo. Mas tristeza não era ponte. Era apenas reconhecimento da ruína. Naquela noite, Isabela fez sua última tentativa de contra-ataque antes da queda pública. Vazou trechos seletivos de documentos, insinuando que Rafael e Helena haviam conspirado juntos para tomar o controle da companhia e expulsá-la. A manobra era desesperada, mas ainda perigosa. Helena convocou a equipe jurídica e decidiu liberar, de forma controlada, uma nota institucional com documentos suficientes para mostrar a existência da auditoria, a suspensão de Augusto e a investigação sobre campanhas de difamação. Não citou detalhes íntimos, não respondeu ofensas, não expôs Mateus. A sobriedade da nota destruiu a narrativa de histeria que Isabela tentava fabricar. Enquanto os jornais econômicos trocavam fofoca por análise, Augusto cedeu. Seu advogado procurou o comitê, oferecendo colaboração em troca de redução de responsabilização civil. Helena não negociou diretamente, mas autorizou que os termos fossem avaliados pelas instâncias legais. Augusto entregou uma planilha protegida por senha, nomes de intermediários e registros de pagamentos ligados a Isabela. Também confirmou que, 7 anos antes, a fraude fora montada para remover Helena antes que ela levasse ao conselho evidências de desvios. A gravidez apenas tornara a destruição mais conveniente, pois permitia pintar sua denúncia como desespero emocional. Helena leu o depoimento ao amanhecer, sozinha. A confirmação não trouxe paz. Trouxe um silêncio pesado, quase físico. Durante anos, uma parte dela temera que talvez não tivesse lutado o bastante naquele dia. Que talvez outra frase, outro documento, outro gesto tivesse mudado Rafael. Agora via, com clareza brutal, que havia enfrentado uma máquina preparada para esmagá-la. Ainda assim, a responsabilidade de Rafael permanecia. Máquinas não funcionavam sozinhas. Precisavam de pessoas dispostas a não olhar. Helena fechou o arquivo, respirou devagar e permitiu que 2 lágrimas caíssem. Não por fraqueza, mas por luto. Ao visitar Mateus naquela tarde, encontrou o filho construindo uma ponte de peças coloridas no tapete do quarto. Ele explicou que pontes precisavam de bases fortes dos 2 lados, senão caíam mesmo parecendo bonitas. Helena sentou-se ao lado dele e ajudou a encaixar uma peça. Pensou em Rafael, em Isabela, na Monteiro, na própria vida. Havia pontes que não deveriam ser reconstruídas, mas havia caminhos que uma criança talvez precisasse atravessar um dia para entender de onde vinha. A decisão ainda doía longe demais para ser tomada. Por enquanto, ela apenas segurou a mão do filho. No edifício Monteiro, Rafael entregou seus dispositivos,
autorizou a quebra interna de sigilos corporativos e assinou declaração, reconhecendo falhas graves de supervisão no processo que destruíra Helena. Não se eximiu, mas também não tentou dramatizar arrependimento. Talvez fosse pouco, talvez tarde demais. Mas era a primeira coisa limpa que fazia em muito tempo. Ao sair da sala de protocolo, encontrou seu reflexo no vidro e não viu mais o CEO invencível que expulsara uma mulher grávida. Viu um homem que começava a perder o império, talvez por isso. Começava finalmente a encontrar a verdade. Helena recebeu a declaração de Rafael junto com o depoimento de Augusto e os registros de Isabela. As peças estavam prontas para a reunião final do conselho, onde seriam formalizadas denúncias, afastamentos e medidas de recuperação. Miriam perguntou se ela estava preparada para o último confronto. Helena olhou pela janela e viu nuvens se acumulando sobre o rio, parecidas com as daquele dia distante no hotel. Desta vez, porém, não havia uma jovem sozinha sob a chuva. Havia uma mulher cercada por provas, alianças e uma força que não dependia do amor de ninguém para existir. A reunião final do conselho começou sob uma chuva fina, dessas que não fazem barulho suficiente para assustar, mas cobrem a cidade com a memória de outras tempestades. Helena Duarte entrou na sala carregando apenas a pasta bege e um tablet com os relatórios consolidados. Não havia joias chamativas, nem escolta teatral, nem expressão de vitória. Sua autoridade vinha de algo mais difícil de imitar. A serenidade de quem atravessara a vergonha. Estudara cada ruína e aprendera a transformar dor em método, sem permitir que o método se tornasse crueldade. Rafael já estava sentado quando ela chegou, com o rosto abatido e as mãos imóveis sobre a mesa. Isabela entrou depois, vestida de preto, acompanhada por 2 advogados que pareciam menos confiantes do que tentavam demonstrar. Augusto não estava presente. Enviara depoimento formal por meio de sua defesa, e sua ausência ocupava a sala como uma confissão respirando atrás das cadeiras. Os conselheiros falavam pouco. Todos sabiam que aquela manhã decidiria não apenas o comando de uma empresa, mas a narrativa de 7 anos de mentiras cuidadosamente polidas. Helena abriu a sessão sem dramatizar o momento. Explicou que o comitê independente concluíra a primeira fase da auditoria e encontrara indícios consistentes de fraude contábil, contratos simulados, manipulação de documentos internos e campanhas coordenadas de difamação contra funcionários e administradores. Sua voz permanecia firme, quase calma demais para a gravidade das palavras. Isabela a observava com ódio controlado, esperando uma falha emocional que pudesse explorar. Rafael, ao contrário, não desviava os olhos dos documentos projetados. Cada tabela parecia retirar dele uma camada de defesa, deixando à mostra o homem por trás do sobrenome. O primeiro bloco de provas tratava das empresas de logística usadas para desviar recursos. Helena apresentou datas, valores, responsáveis por autorização e cruzamento de contas bancárias. Em seguida, mostrou contratos assinados por subsidiárias que nunca entregaram serviços, embora recebessem pagamentos sucessivos em períodos próximos a decisões estratégicas da companhia. Um conselheiro perguntou se havia prejuízo estimado. Helena respondeu com precisão, incluindo perdas financeiras, multas potenciais e danos de reputação. Depois acrescentou que o prejuízo humano ainda seria apurado, porque nenhuma planilha media o custo de anos de medo dentro de uma organização. Isabela tentou interromper, afirmando que Helena confundia coincidências administrativas com crimes por causa de ressentimento pessoal. Helena apenas passou ao segundo bloco de provas. Na tela surgiu a conta Prado Ferraz, alimentada por transferências fracionadas e distribuída para consultorias de fachada, intermediários políticos e agências de reputação. O sobrenome Prado brilhou na sala como uma lâmina. Isabela empalideceu, mas sustentou o queixo erguido. Disse que seu nome de família era usado em muitas estruturas legais. Helena concordou que nomes podiam aparecer por acaso uma vez. 47 vezes exigiam explicação melhor. Os advogados de Isabela pediram suspensão da reunião para análise técnica.
Helena informou que todos os documentos haviam sido disponibilizados sob protocolo no prazo legal e que a reunião não substituía o trabalho das autoridades. Apenas decidia medidas administrativas urgentes. A firmeza dela impediu que o procedimento virasse neblina. Então veio a parte que Rafael mais temia. O relatório adulterado que condenara Helena 7 anos antes apareceu ao lado do arquivo original. As diferenças saltavam aos olhos. Parágrafos removidos, assinaturas deslocadas, datas incompatíveis, conclusões inseridas depois da demissão. O silêncio tornou-se pesado como pedra. Helena não olhou para Rafael quando explicou que seu parecer original alertava sobre riscos em contratos supervisionados por Augusto e vinculados a relações institucionais. Disse que, após a entrega do alerta, seu acesso aos sistemas fora bloqueado, documentos foram alterados e acusações internas passaram a descrevê-la como responsável por irregularidades que havia denunciado. Isabela respirava com dificuldade disfarçada. Rafael fechou os olhos por um instante, mas não fugiu. Quando os abriu, encontrou na tela a assinatura dele em uma aprovação de encerramento de investigação que nunca deveria ter sido encerrada. Um conselheiro perguntou se havia prova de que Rafael soubesse da fraude integral. Helena respondeu que não apresentaria inferências como fatos. Havia prova de negligência grave, aceitação de investigação incompleta e omissão diante de inconsistências disponíveis à presidência executiva. Rafael inclinou a cabeça, como se cada palavra fosse um golpe justo. Isabela, percebendo a brecha, tentou agarrar-se a ela. Disse que Rafael sempre fora informado de tudo, que nenhum ato relevante ocorria sem sua anuência e que, se ela caísse, ele deveria cair como cúmplice consciente de toda a operação, pela primeira vez. Helena permitiu que a sala escutasse um trecho do depoimento de Augusto. A voz dele saiu baixa dos alto-falantes, cansada e menos arrogante. Confirmava que Isabela havia orientado a construção da narrativa contra Helena, usando a gravidez como elemento de descrédito emocional. Confirmava também que Rafael recebera apenas um resumo manipulado, mas escolhera aceitar a versão porque ela resolvia uma crise no momento mais conveniente para sua vida pública. A gravação terminou e ninguém se moveu. Era uma verdade cruel por ser equilibrada. Isabela planejou. Augusto executou. Rafael permitiu. Rafael levantou-se devagar. Não tentou diminuir a culpa, nem transformá-la em espetáculo. Disse ao conselho que renunciava temporariamente à presidência executiva até conclusão total das investigações e colocava seus bens corporativos sob revisão para reparar danos que sua omissão tivesse permitido. Assumiu que falhara ao preferir reputação à justiça, controle à escuta, orgulho à responsabilidade. Isabela o chamou de fraco, mas a palavra não encontrou eco. Pela primeira vez, a sala não girava em torno dela. Rafael continuou olhando para Helena, não como quem pede absolvição, mas como quem, enfim, aceita ser visto sem ornamento. Helena registrou a renúncia e passou às deliberações. O conselho aprovou o afastamento imediato de Isabela da Diretoria de Relações Institucionais, a abertura de ação de responsabilidade contra executivos envolvidos, o envio integral do material ao Ministério Público e à Comissão de Valores, além da criação de um fundo interno para a proteção de denunciantes e reparação a empregados prejudicados. Cada voto favorável parecia recolocar uma pedra no alicerce da empresa. Não havia alegria na sala, mas havia algo mais raro em ambientes apodrecidos por vaidade. Havia a sensação de que consequências tinham voltado a existir. Isabela ficou de pé antes do encerramento, abandonando a contenção que a sustentara por anos. Disse que Helena poderia comprar votos, manipular auditores e posar de símbolo moral, mas continuaria sendo a mulher que entrou grávida em um casamento alheio para implorar reconhecimento. O insulto pairou no ar. Antigo e miserável. Helena fechou a pasta bege com delicadeza e respondeu que, naquele dia, havia entrado em uma empresa quebrada para impedir que milhares de pessoas pagassem pela ambição de poucos. A diferença entre as duas cenas era simples. Na primeira, ela estava sozinha,
Na segunda, a verdade tinha testemunhas. Os advogados tentaram fazer Isabela se calar. Mas ela já perdera a medida. Acusou Rafael de covardia, Augusto de traição e os conselheiros de oportunismo. Depois apontou para Helena e disse que Mateus seria sempre lembrado como filho de escândalo. Rafael deu um passo, mas Helena ergueu a mão, impedindo qualquer defesa impulsiva. Sua voz saiu mais baixa do que antes. Disse que criança nenhuma seria arrastada para a lama por uma mulher adulta tentando fugir de documentos. Disse ainda que a próxima menção pública ao nome do menino seria tratada como agressão deliberada, com todas as consequências legais cabíveis. A sala ficou imóvel. Isabela compreendeu, tarde demais, que Helena não reagia como vítima, nem como rival, nem como amante ferida. Reagia como mãe, presidente e cidadã, capaz de separar cada campo sem perder força em nenhum deles. Quando a reunião foi encerrada, 2 representantes jurídicos acompanharam Isabela até a saída para recolhimento formal de equipamentos corporativos. Ela passou por Rafael sem olhar. Passou por Helena com um sorriso quebrado, tentando preservar a última lasca de superioridade. Helena não respondeu. Algumas quedas não precisavam de plateia adicional. Bastava permitir que o chão cumprisse seu papel. Após a saída dos conselheiros, Rafael permaneceu na sala vazia. A chuva engrossava contra os vidros, e a cidade parecia distante. Helena recolhia os documentos quando ouviu a voz dele chamar seu nome. Não havia arrogância, apenas cansaço e uma humildade ainda desajeitada. Ele disse que lera tudo, finalmente, e que nenhuma leitura chegaria a tempo de desfazer o que fizera. Helena continuou guardando papéis, mas não saiu. Rafael aproximou-se até manter uma distância respeitosa. Diante da mesa onde um dia mandara homens obedecerem, Kelasubi dobrou os joelhos. Helena ficou imóvel. A cena poderia ter sido triunfo em outra vida, mas não era. Rafael de joelhos não devolvia consultas médicas solitárias. Não devolvia os primeiros passos de Mateus. Não devolvia a jovem que saiu sob a chuva, tentando não cair. Ele disse que não pedia amor, nem retorno, nem lugar ao lado dela. Pedia apenas permissão para reparar o que fosse possível, aceitar o que fosse impossível e conhecer o filho sem invadir a paz que ela construíra. Sua voz falhou ao dizer que ele aprenderia a ser pai do modo que Mateus precisasse, não do modo que sua culpa desejasse. Helena olhou para aquele homem ajoelhado e sentiu dentro de si uma tristeza serena, quase antiga demais para doer como antes. Durante anos imaginara esse instante como justiça ardente, mas a justiça real era menos cinematográfica e mais exigente. Ela não precisava humilhá-lo para provar que sobrevivera. Não precisava perdoá-lo depressa para parecer generosa. Disse que Rafael poderia começar cumprindo cada obrigação legal, colaborando com as investigações e aceitando acompanhamento profissional antes de qualquer aproximação com Mateus. A paternidade, acrescentou, não seria prêmio por arrependimento. Seria serviço constante. Rafael assentiu sem levantar. Helena então disse que contaria a Mateus a verdade de modo cuidadoso. Quando o menino estivesse preparado para escutar, sem carregar culpa alheia, se ele quisesse conhecer Rafael, haveria encontros graduais, em lugar neutro, com limites claros. Rafael chorou em silêncio. Não com a beleza de quem busca compaixão, mas com a feiura honesta de quem, enfim, entende o tamanho da perda. Helena permitiu que as lágrimas dele existissem sem adotá-las, como responsabilidade sua. Depois pediu que se levantasse. Ninguém precisava permanecer no chão para que ela continuasse de pé. Dias depois, a imprensa econômica falava menos de escândalo íntimo e mais de governança, fraude e recuperação. Isabela passou a responder a investigações formais. Augusto negociava termos sob supervisão legal, e a Monteiro iniciou uma reestruturação dura. Mas transparente, Helena recusou entrevistas pessoais, preferindo comunicados técnicos e reuniões com empregados. Visitou fábricas, ouviu equipes, revisou contratos e substituiu políticas vazias por mecanismos reais de proteção. Alguns a chamavam de implacável, outros
de necessária. Ela não se apegava a nenhum rótulo. Sabia que liderança não era ser amada por todos, mas ser confiável quando todos tinham motivos para duvidar. Mateus soube a verdade em partes, ao longo de conversas feitas sem pressa. Helena não transformou Rafael em monstro, nem Isabela em lenda sombria. Explicou que adultos podiam cometer erros graves, que poder sem coragem machucava muita gente e que nascer de uma história dolorosa não tornava uma criança dolorosa. Mateus ouviu com a seriedade de sempre. Perguntou se o pai estava tentando aprender. Helena respondeu que sim, mas que aprender era algo que se provava com o tempo. O menino aceitou a frase como aceitava experiências de ciências, esperando resultados antes de concluir. O primeiro encontro entre Rafael e Mateus aconteceu em um jardim público. Sob o olhar discreto de Helena e Miriam, Rafael chegou sem presentes caros, apenas com um livro sobre pontes brasileiras que pesquisara depois de saber o interesse do menino por estruturas. Mateus o recebeu com cautela, analisando seu rosto como se procurasse nele respostas que ninguém poderia oferecer de uma vez. Rafael não forçou o abraço. Sentou-se no banco. Abriu o livro e disse que pontes precisavam de manutenção constante para não ruírem. Mateus respondeu que também precisavam de bases dos dois lados. Rafael baixou os olhos e concordou. Helena observou a conversa a alguns metros, sentindo uma mistura difícil de nomear. Não era reconciliação romântica, nem punição eterna, nem esquecimento. Era um futuro sendo desenhado com linhas prudentes, sem apagar o passado. Rafael teria muito a provar, e talvez nunca recebesse mais do que um lugar limitado. Honesto, construído na paciência. Helena aceitava isso não por ele, mas por Mateus, porque proteger um filho não significava esconder todas as verdades, e sim acompanhá-lo, para que nenhuma verdade o encontrasse sozinho no escuro. Meses depois, a sede da Monteiro mudou de ritmo. Os corredores ainda guardavam mármore e vidro, mas as portas se abriram mais vezes para vozes que antes tinham medo. O Fundo de Proteção a Denunciantes recebeu o nome de Sônia Alves, por sugestão dos funcionários, e Caio voltou como consultor externo em um programa de integridade que ele ajudou a desenhar. Rafael cumpria acordos, afastado da presidência executiva e submetido ao mesmo rigor que outros investigados. Isabela, sem a rede que a sustentava, descobriu que influência comprada desaparecia rápido quando o dinheiro deixava de circular. Helena permaneceu como presidente do conselho durante a fase mais difícil, recusando a tentação de governar por ressentimento. Em reuniões, exigia números claros, atas completas, cláusulas compreensíveis e respeito a quem executava o trabalho invisível. Em casa, continuava acordando cedo para preparar lanche, ouvir perguntas de Mateus e guardar desenhos na gaveta. A pasta bege foi enfim retirada do cofre. Não precisava mais viver como ferida aberta. Helena separou alguns documentos para o processo legal e guardou o restante em uma caixa simples, sem cerimônia, porque até a memória precisava aprender a ocupar menos espaço. No aniversário de 8 anos de Mateus, a festa foi pequena, com bolo de chocolate, colegas da escola e um experimento de vulcão que quase manchou a toalha inteira. Rafael veio por 1 hora. Conforme combinado, ajudou a montar uma ponte de peças e foi embora antes que a presença dele confundisse o menino ou roubasse o centro da tarde. Auxerre agradeceu a Helena sem tentar tocar sua mão. Ela respondeu com um aceno tranquilo. Havia paz naquele limite. Uma paz adulta, sem música grandiosa, feita de respeito tardio e escolhas cuidadosas. Quando a noite terminou, Mateus adormeceu no sofá segurando a estrela de papel azul, já amassada pelo tempo. Helena ficou junto à janela, olhando a cidade acesa, e lembrou da jovem que deixara um hotel sob chuva. Grávida, humilhada, quase sem forças. Quis abraçá-la através dos anos e dizer que ela não seria definida pelo homem que não a escutou, nem pela mulher que tentou destruí-la, nem pelos salões que a expulsaram. Seria definida pelas vezes em que escolheu levantar sem se tornar igual aos que a derrubaram. A chuva voltou leve naquela madrugada,
tocando o vidro como uma memória finalmente domesticada. Helena não precisava que Rafael permanecesse de joelhos. Nem que o mundo inteiro confessasse em voz alta que estivera errado. Precisava apenas seguir inteira. Com o filho seguro, a verdade registrada e a certeza de que sua força não nascera da ausência de dor, mas da decisão de não permitir que a dor comandasse sua alma. Antes de apagar a luz, sorriu para a pasta fechada sobre a estante. A história não terminava em vingança, terminava em dignidade.